Parece que nós estamos vivendo um cenário onde a ignorância impera e a inteligência e o conhecimento têm que se esconder. E aí o resultado é violência, é morte, é um processo que às vezes dá desespero. E a arte e a cultura é que são ainda o respiro que tem. Por isso que quem é adepto das teses de que a escuridão as trevas devem prevalecer, eles tentam matar exatamente aquilo que põe luz nas coisas, que dá claridade para as coisas. E a arte faz isso, a cultura faz isso, a racionalidade faz isso, a inteligência faz isso. Então, o fato da gente ter um movimento cultural forte nos garante que a escuridão nunca vai chegar para valer, para as pessoas começarem a perceber que a empatia é melhor do que o ódio. Bom dia, Normélio. Obrigada pela entrevista. Esse final de semana é especial para Itajaí, né? Além do festival de teatro que inicia, também temos a Festa do Colono, que é uma das prediletas aí da cidade, né? O que a comunidade pode esperar da festa nesse final de semana? A festa está voltando e é aquela história, o povo está louco para ir para a festa. Acho que tem algumas coisas da Festa do Colono que precisam ser repensadas, eu acho que tem que ser repensadas. Eu já briguei um pouquinho com eles essa semana. Eu acho que o show nacional tem que ser repensado. Nós fizemos o aniversário da cidade, nós fizemos 38 eventos. Gastamos aí, sei lá, uns 350 mil para fazer todos eles. E esse dinheiro ficou absolutamente 100% em Itajaí. E não sentimos falta de nenhum artista de fora. As pessoas vibraram, as pessoas se alegraram, as pessoas se divertiram. Itajaí não precisa mais trazer shows para fazer 1 hora de show, levar uma fortuna e ir embora. Praticamente o dinheiro que vocês gastaram no mês todo foi gastado para um show. Exatamente. Então, essas coisas eu acho que tem que começar a repensar um pouquinho, tá? Porque se você for olhar, o Festival de Música, por exemplo, a gente faz 8 shows nacionais. Que vem músicos que vêm aqui para enriquecer, que vêm debater, que vêm mostrar suas técnicas, tá? E que trazem, que enriquecem o nosso movimento cultural. Tá? E o custo é mais ou menos esse. E aí fazemos mais 40 oficinas dentro desse mesmo valor. Então, eu acho que a gente tem que repensar. Eu não sei nem qual é a solução, porque eu sei que o pessoal da agricultura defende que é para valorizar os agricultores. Eu queria só fazer um levantamento de pesquisa. Quantos agricultores vão estar nesse show? Tá? E quantos meninos que moram na Avenida Atlântica vão estar nesse show? Por outro lado, os nossos artesãos vão estar todos lá, tem 3 tendas com artesanato produzido em Itajaí, vai estar lá o nosso folclore, vai estar boi de mamão lá, vai ter os nossos japoneses com a percussão deles, vai ter a gente, tanto nós quanto o turismo, estamos fornecendo muitos eventos, muitos shows para eles para acontecer no dia a dia. Essa mudança de conceito de valorizar os artistas locais, regionais, até estaduais, ele já vem acontecendo há algum tempo em Itajaí. A gente vê pela Marejada, a gente vê pela festa de aniversário. A única festa que mantém realmente os shows nacionais é a Festa do Colono, né? Uhum. Seria porque que é uma festa de massa? Para atrair a massa? Atrai um dia. Mas eu acho que é. O discurso é para valorizar os agricultores. Esse eu estou discutindo, entendeu? Se é isso mesmo. A valorização que a gente começou com o turismo, a gente combinou isso em 2017 e vem fazendo. Até porque a gente não precisa. O nosso Natal, que começou assim, né? Hoje, né, bomba por aí, tá? Porque e no começo, no primeiro dia, segundo dia, começou a vir um zum para os meus ouvidos, tipo assim, quanto é que o Normélio está pagando para trazer esses caras de Curitiba para cantar aqui? Esse foi o papo. E eu tive que começar a dizer todos os dias que não tinha ninguém de fora de Itajaí.
Até comecei a dizer onde é que as pessoas trabalham e onde é que elas moravam para ninguém começar a discutir isso. Então, a gente está num momento bom, a gente tem um material humano bom, muito bom. Começa nessa semana o 7º Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha, né? A ideia deste ano foi descentralizar os simultâneos, 21 atrações. Qual que é o objetivo deste evento? Então, a gente conseguiu construir com o pessoal do teatro, com os grupos de teatro nossos, uma relação diferenciada e que a gente conseguiu fazer com que o teatro sempre teve um pouco de ciúme da música, as outras áreas todas, porque a música deu uma andada. Aparentemente a gente dava mais importância para um e não era verdade. O problema dos grupos e de todos os grupos sempre é assim. Existe sempre a disputa interna, isso é normal. Você tem 11 grupos, você tem 11 grupos querendo fazer a afirmação do seu grupo e, consequentemente, o outro é concorrente, coisa do gênero. Nós conseguimos fazer com que o pessoal do teatro entendesse uma coisa, que se consegue fazer um trabalho coletivo que fortaleça o movimento teatral como tal, vai ficar bom para todo mundo. A turma da música já percebeu isso. E o festival ele é um momento em que essa força coletiva e esse agregamento, esse juntar as forças, se torna interessante. E aí ele dá visibilidade para o teatro enquanto teatro. E aí cada grupo consegue fazer o seu dentro dessa nova perspectiva de visibilidade que o festival dá. Então o festival tem essa questão de ter visibilidade. Outra coisa, o teatro precisa de formação de plateia. O teatro precisa fazer com que as pessoas queiram assistir teatro. As pessoas hoje estão propensas para sair de casa. Eles ficaram presos à tela da televisão durante 2 anos e meio aí, tá? E elas querem ver outras coisas. Então é um momento oportuno para levar o teatro para mais perto das pessoas e levar as pessoas para ver teatro. Porque aí elas vão acabar se apaixonando. O teatro é um movimento que é apaixonante. As pessoas, quando começam a assistir, querem assistir mais. Então você tem esse objetivo de fazer formação de plateia, de levar para perto das pessoas, para as pessoas conseguirem ver e trazer as pessoas para perto. Os custos a gente reduz ao máximo que dá para reduzir para poder cobrar o mínimo. A maioria das peças são gratuitas, não tem cobrança de ingresso. Tudo para que essa simbiose, esse intercâmbio de quem faz teatro e de quem assiste teatro, ou de quem tem propensão ou possibilidade de assistir teatro, aconteça, para que a relação, que é o que faz a riqueza dessa história. O teatro é a arte cênica por excelência, né? É aquela porque é único, não tem 2 peças iguais. E a mesma peça em 2 dias diferentes é outra peça, são diferentes porque ela depende daquele momento. E essa relação que se constrói ali também é única. E onde vão ser esses 7 palcos? Então, a gente tem os palcos que são já palcos costumados na cidade, que é o caso, por exemplo, do teatro, que é a Casa da Cultura, Teatro do Sesc, o pessoal da Tespes. Tem um espaço novo que a gente está começando a introduzir e a gente já está usando para uma série de coisas, que é o do Céu das Artes, que é lá no Rio Bonito, ali perto da rodoviária, atrás da Escola Eufrida, que é um espaço muito interessante, que tem um teatrinho lá, e a gente está começando a levar exatamente para chegar o mais perto possível das pessoas da periferia, das pessoas que não moram no centro, não vivem no centro, e levar até elas as peças, além das coisas de rua. Tem peça de rua, tem uma peça de rua que vem de Manaus, por exemplo, e as peças de rua foram em todos os festivais que nós fizemos até agora, foram muito bem aceitas. Nós fizemos na Beira Rio, uma vez um grupo de Porto Alegre, depois veio um grupo de Minas também. Então a gente tem uma riqueza grande. O Festival de Teatro ele é um momento especial, super especial, porque a gente reúne gente de todos os cantos do país. Esse ano nós tivemos, se a Natália não me enganou, são 430 inscritos, tá? Dos quais foram selecionadas 21, ou seja, você tem qualidade. De 430 selecionar 21 é porque a qualidade dos selecionados é muito boa. Eu vi algumas coisas, porque eles trabalharam 4 dias dentro da minha sala, porque lá se instalaram lá e fizeram a curadoria ali.
Então, realmente tem coisas super especiais, tá? São espetáculos que as pessoas não devem perder. Nós temos gente de todas as regiões do país. Nós temos Manaus, nós temos Belo Horizonte, nós temos Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio, peças de tudo que é lado e peças muito boas. Então, além de toda essa discussão e debate que vai gerar, porque cada grupo que vai se apresentar, que vem de fora, depois faz um debate com toda a nossa tropa aqui. No dia seguinte de manhã estão reunidos para discutir, para partilhar conhecimentos, informações, e estratégias e práticas de cada grupo para justamente fazer isso que se chama formação nos eventos de artes. E para você ter um movimento cultural, a gente precisa ter várias coisas. A gente precisa ter espaços, a gente precisa ter formação, tá? Que é importante porque... E graças a Deus nossos grupos de teatro todos são muito estudiosos, tá? Todos eles trabalham, todos eles estudam para fazer cada vez melhor o que fazem. E é isso que justamente o festival vem fortalecer. O festival vem fortalecer a história da formação, das pessoas que discutem, das pessoas que aprendem. É um momento riquíssimo. O Festival de Música ele faz 40 oficinas. É um momento em que a cidade se aperfeiçoa, os artistas da cidade se aperfeiçoam. Os de fora vêm para cá e olham para as coisas que a gente faz aqui e ficam... Né? Alguns ficam com uma boa inveja, tá? A gente sente um pouco isso porque no Estado eu acho que a gente tem, porque a gente tem formação, a gente tem espaços, a gente tem um pouco de recursos e a gente tem principalmente um grupo de artistas muito criativos e muito bons. Normério, falando em teatro, só que agora o físico, o Teatro Municipal de Itajaí, ele sofre constantemente com os furtos de energia ali, de fios de cobre, né? Inclusive ficou parado esse ano justamente por isso, né? Foi investido em segurança? Quais foram as medidas para evitar que isso atrapalhe a agenda do teatro? Acho que nós resolvemos o problema agora, tá? Agora acho que ele está resolvido, tá? Foi realmente, o ataque esse ano foi complicado. Eles cortaram de um jeito e arrancaram tudo que tinha por cima, por debaixo do telhado, foi tudo arrancado fora. Não tinha nada para contar. Então foi tudo feito novo. Então toda a parte elétrica foi toda ela refeita, não tem mais nada, não tem um fiozinho velho. Também estava fazendo 20 anos, então já era uma boa hora de fazer. Então a gente aproveitou, já que deu a desgraceira, vamos fazer direito. E aí foi tudo para dentro de tubos galvanizados, tudo foi tudo, esses tubos foram tudo chumbado em concreto. Então, praticamente impossível arrancar. A gente hoje comprou um gerador, agora o teatro está dotado, então não tem mais problema. Faltou energia na fazenda, de vez em quando falta energia, né? E aí que era problema para o teatro, não tem mais esse problema. Tem um gerador agora que dá conta de tudo. Então, já aproveitou para fazer. Toda a parte de sonorização é absolutamente nova. A questão do combate ao roubo da fiação vai ganhar mais um elemento agora, porque no lado do teatro, no anexo do teatro, a gente vai construir o Conservatório de Música, que são 600 metros quadrados de área construída, e não vai ter mais aquele espaço vazio que é onde que eles faziam essas artes. A única coisa que falta no teatro para ele ficar completamente pronto agora é a troca do carpê, que vai acontecer na segunda semana de agosto. A gente vai fechar ele por 15 dias, mais por causa do cheiro da cola, etc. e tal, do que pelo tempo de fazer a obra. No Festival de Música a gente já vai ter um teatro completamente novo. Esse ano de 2022 ele está sendo de retomada após 2 anos de pandemia de Covid-19 para um setor que foi um dos mais afetados, que é entretenimento, cultura e lazer. Como está a retomada? O público está participando? Os eventos estão acontecendo? O povo está sedento de eventos, está sedento de sair de casa, de ver coisas, de compartilhar coisas, de dividir, de se divertir, de ter o lazer. Existe uma demanda reprimida de eventos. Nós estamos fazendo esse ano 4 festivais grandes que ficaram reprimidos por causa dos anos da pandemia. Outros a gente fez meia boca online, como o Festival de Música no ano passado, mas não é a mesma coisa, não é isso que os músicos querem, não é isso que os artistas querem. Os artistas querem o público, os artistas querem estar perto das pessoas, querem sentir, ter retorno. E o ano está sendo muito interessante nesse sentido. Tem problemas que surgiram, por exemplo, na cadeia produtiva dos eventos, principalmente da cultura. Tem um problema que, por exemplo, o pessoal de som, luz e tal, das estruturas, perdeu os funcionários, porque eles foram fazer outra coisa, porque eles tiveram que parar,
tiveram que demitir, e agora para readmitir tem um problema sério de custo, e das pessoas que de repente perceberam que nunca tinham sábado e domingo e de repente começaram a ter sábado e domingo e acharam muito bom. Então, voltar àquela vida maluca que eles tinham, então ficou mais difícil. Então, a gente tem toda uma série de coisas pós-pandemia que precisam ser adequadas, adaptadas, mas a resposta do público é espetacular. Em junho, no aniversário da cidade, a gente fez 38 eventos, todos eles lotados, nunca tivemos problema de pouca gente ou coisa parecida. Então é um momento muito bom. A turma da produção dos eventos está conseguindo se recuperar, né, depois dessa parada toda. Eu acho que está num momento muito positivo, muito profícuo em todos os casos. Normélia, a gente trouxe recentemente no Diarinho uma denúncia sobre o abandono do acervo de documentos históricos do município, que seriam 13 mil documentos que estariam numa sala insalubre. Esse problema foi resolvido? Ele está em vias de, porque isso implica na aquisição, no aluguel de um espaço grande. A gente precisa de mais ou menos 300 metros quadrados para conseguir fazer o trabalho. O fato é o seguinte, a gente tem esse problema por duas razões. A principal razão, as pessoas qualificadas e habilitadas para fazer as triagens. Porque para você para você organizar isso, você precisa ter profissionais qualificados, arquivistas, você precisa ter restauradores, você precisa ter as pessoas técnicas para isso. E fazia 18 anos, se não me engano, que não tinha sido mais feito nenhum concurso na Genésio, que é onde é que esses profissionais estão alocados, e, consequentemente, as pessoas se aposentaram e não tinha ninguém fazendo o trabalho e ninguém habilitado para fazer. Então, a primeira coisa que nós começamos a fazer em 2018 foi fazer o concurso, para contratar essas pessoas. Quando o concurso saiu, entrou a pandemia, aí como é que tu vai, tudo parado, como é que tu vai contratar, chamar gente? Não teria sentido, não tem lógica. Quando deu para a primeira parte da pandemia passou, naquele intervalozinho que deu ali, a gente chamou já o pessoal do concurso, chamamos 11 profissionais, todos dessa área, para começar a trabalhar. Esse pessoal começou a trabalhar principalmente no restauro daquilo que já existia e na reorganização do processo todo. Tá? E agora esse pessoal está aí, a gente precisa ter a formação de uma comissão e, ao mesmo tempo, a gente precisa da busca de um espaço que parece que já está mais ou menos encaminhado. Tá? Dentro desse projeto também tinha o de digitalizar o acervo de documentos, inclusive dos jornais aí da cidade, né? Esse projeto foi para frente? Esse projeto ele tem que ser renovado. Ele encerrou, ele tinha um prazo, ele tinha uma vinculação, ele tinha um financiamento e ele encerrou, ele tem que ser refeito. Tá? Isso não está feito ainda, principalmente porque não tinha os profissionais. Então não adianta você ter uma coisa e não ter o pessoal que tem que fazer isso. E aí tem análise, é uma questão técnica, tem regras muito explícitas. Então isso vai levar um tempo até ficar de novo, vai entrar nos eixos. Mas o primeiro momento vai ser colocar tudo num lugar específico. Como uma parte disso está lá na sede que hoje é onde é que a fundação está hoje, no centro integrado ali, e aquele prédio está sendo entregue, necessariamente agora vai ter que ser colocado isso em algum lugar e provavelmente já num lugar mais definitivo. A Secretaria de Administração está cuidando disso porque isso é da Secretaria de Administração. Ela passa a ser da Genésio a partir do momento em que está feita a triagem e já não existe mais o arquivo secundário. Nós estamos falando do arquivo secundário. Dali é que sai o material que depois tem que ir para o definitivo, que vai ser guardado para sempre. Aí ele vai para a Genésio, aí passa a ser, a Fundação Genésio Mirandins passa a cuidar desse acervo. A gente também recebeu denúncias sobre o estado de abandono da Casa Bauer, da Bugart, né? E até mesmo do Museu Etnográfico da Itaipava. Como está a manutenção dessas edificações históricas do município? Tá, vamos lá. O Museu Etnoarqueológico está em fase de conclusão do restauro todo. Já tem o elevador. E, na verdade, no Museu Etno a gente fez uma recuperação do restauro das coisas que não foram feitas, que deviam ter sido feitas quando foi feito o restauro de anos atrás.
Então ele está todo recuperado, tá faltando, se não me engano, a pintura externa só agora, para concluir um mobiliário novo que eles querem colocar lá. A Casa Bugart, o processo licitatório terminou do restauro, que é muito caro, que é um restauro de 4 milhões e pouco. Então é por isso que a gente ficou empurrando, porque não tinha o recurso, agora a gente conseguiu arrumar. Ele concluiu, tem três empresas habilitadas. Está faltando apenas a questão financeira, do dinheiro. Tá? Assim que estiver pronto, começa a restaurar. Deve levar um ano e meio, mais ou menos, para restaurar. A Casa Bugart está encaminhada, está resolvida. A Casa Bauer não é nossa, é importante que se diga. A Casa Bauer é propriedade privada da família Bauer, da família Sr. Arno Bauer, que já foi prefeito de Itajaí. Então, a Casa Bauer, é a situação mais delicada. A gente, inclusive, a prefeitura teve que mudar, o planejamento tinha feito para asfaltar aquela rua ali, porque se botasse máquina pesada ali, ela poderia cair. Ela não é só tombada no patrimônio municipal, ela também é patrimônio estadual tombado. Então, onde é que tinha um TAC? O TAC é com a família Bauer, por causa. A gente participou do processo no sentido de criar as condições para que eles pudessem fazer. Apresentaram um projeto, nós aprovamos aqui já em 2018, o projeto que eles apresentaram. Aí depois eles encaminharam para a Fundação Catarinense de Cultura e lá demorou bastante, mas também foi aprovado. Depois eles exigiram algumas mudanças no projeto, então está tudo aprovado. E agora, há um ano, nós começamos a pressionar via Conselho de Patrimônio o estaqueamento da obra para que ela não viesse a cair. E a família finalmente percebeu que era isso mesmo que tinha que fazer. A Fundação Catarinense autorizou o estaqueamento. Era para ter começado essa semana, não passei lá para ver, mas ele começa a ter um reforço externo. Depois ela vai ser reforçada internamente, praticamente uma estrutura nova por fora e por dentro, para daí fazer o telhado e aí começar a fazer a obra de restauro. Então isso está tudo autorizado, está tudo aprovado e a família deve estar começando a fazer isso nos próximos dias. Com o restauro, há algum objetivo de ocupação da casa? Poderá ser ocupado por uma galeria, um teatro? A gente chegou a falar que a gente ia desapropriar para fazer, por exemplo, o Museu de Arte. A gente chegou a aventar essa possibilidade para pressionar, na verdade, a família a fazer para a gente não desapropriar. Mas eles têm um projeto, tá? O projeto deles é muito bonito, é muito bom. Tá? O projeto criado, inclusive, por uma sobrinha ou neta, acho, do Genésio Miranda Lins, que tocou isso para eles agora, que é responsável por uma série de restauros em Florianópolis. É um projeto que prevê, ao lado, inclusive, da atual Casa Bauer, um prédio de 14, 15 andares, uma coisa assim, ou 16 andares, nessa faixa. E entre a casa e o prédio, uma espécie de passeio São Miguel. E aí a parte de baixo da casa viraria acesso para esse passeio. Então isso está encaminhado, para que aí, porque se você não criar para a casa uma função, como é que eles vão restaurar? Eles vão gastar uns 4 para 5 milhões para restaurar aquela casa. Tá? E como é que eles vão fazer um investimento dessa monta sem perspectiva de retorno? Então, esse é o problema de tombamento de casa. Então, não dá para sair tombando, né, de qualquer forma e depois cria ser um problema para o proprietário e para o poder público que quer preservar, mas que não pode porque é propriedade privada e tem um monte de conflitos para resolver. Uma das saídas seria justamente essa, né? O município, o Estado, ele tomar para si algumas casas através de desapropriação que são importantes para a história da cidade, do Estado. E aí você entra num outro problema que é a questão financeira, para você desapropriar os valores que tem, porque por serem tombadas e ter que fazer restauro, são gigantescos. Nós estamos falando aqui, a Casa Bugart, 4 milhões é o restauro. Tá? Dá para construir 3 casas daquelas.
Falando em caso histórico, havia um objetivo que a sede do Conservatório de Música Carlinhos News ele ocupasse a casa da antiga Polícia Federal ali na rua 15 de novembro, né? Isso não foi possível, já está realmente totalmente descartado essa ocupação? Eu desisti disso, porque na verdade a gente fez todo o esforço, a gente fez uma mobilização, a gente foi a Brasília, a gente provocou reunião com o Patrimônio da União. Paulo Guedes, na época, tinha dado uma ordem que em Itajaí o governo federal tinha vários imóveis que pagavam aluguel. Principalmente eles falavam do Ministério do Trabalho, que está naquele que era o prédio do Banco do Brasil e do BESC ali na frente, e que era que era em torno de qual girava a história, mas eles queriam colocar na casa o Ministério do Trabalho, eles queriam colocar o IBAMA, eles queriam colocar o pessoal do recenseamento agora. Então tinha quatro órgãos do governo federal que deveriam ir para ali. Eles tinham um projeto de reforma que custaria em torno de 700 a 800 mil reais e que tinha e o recurso existia vindo de multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Só que aí descobriram que, como eles aplicaram a multa, eles não podiam usar a multa em benefício próprio. Ou seja, eles não podiam usar. E foi quando eles nos procuraram para de repente fazer, como a gente tinha demonstrado interesse, para a gente pegar, eles passariam esse dinheiro para a gente e a gente faria a obra, mas aí eles queriam praticamente tudo para eles, iam deixar uma sala para nós. E o nosso objetivo era justamente levar para lá o conservatório e as coisas da Fundação Cultural, que seria perfeito ali. Mas aí nós optamos, depois do último roubo ali no teatro, nós temos um espaço que está sendo um problema. É um espaço que tinha ali atrás, que daria para fazer o conservatório, e resolveria um problema que dificultaria essa coisa do acesso da turma a roubar fios e coisas do gênero. Então a gente optou por fazer isso por um custo muito menor. A sede ficará então atrás do teatro e do Centro Integrado de Serviços, né? E qual que é a previsão de entrega da obra? Ali, a única coisa para começar a obra que está faltando é o projeto estrutural. A última informação que eu tive na segunda-feira é de que estava faltando um orçamento. Tinha dois, estava faltando um orçamento de alguma parte da obra. Tá? Quem está fazendo o projeto estrutural é a ANFRE, são os engenheiros da ANFRE que estão terminando. Então, ele deve estar indo para a licitação, questão de 2 meses, está começando a erguer. Esse ano também é retomada, então, do Festival de Música Presencial, né? A gente teve de forma online ano passado, que a gente já comentou que não é a mesma coisa, né? Que o público gosta de participar, os músicos estarem aqui na cidade, né? Já tem as atrações definidas, como que está a programação do Festival de Música, que é tão tradicional na cidade? Ontem foi uma reunião praticamente final de definição, agora só falta a gente reunir a Câmara Setorial de Música para bater o martelo e encerrar as conversas. Esse ano, inclusive, a gente vai ter uma participação, uma eliminatória do FIMS aqui no começo. O Festival de Música começa dia 3 de setembro até o dia 11. Mas no dia 1º e dia 2 nós vamos ter aqui o FIMS, que é a história de produzir e levantar grupos e músicos que possam ganhar mercados para fora daqui. Então, o FIMS é organizado pelo Theo Ruiz, de Curitiba, da filha do Paulo Leminski, citado pelo Moro essa semana. E levou um cacete. O FIMS ele vai fazer uma eliminatória do Sul, né? Uma no interior do Paraná, uma no Rio Grande do Sul e a outra em Itajaí, em Santa Catarina. Então aí vem todo um pessoal que discute essas coisas de mercado, do futuro da música e tal, que fazem mesas redondas, debates. Então o dia 1º vai ser
Isso, mesas redondas, debates de grandes produtores e de pessoal que cuida da produção da música. E no dia 2 são os shows case desses grupos que se inscreveram e que foram selecionados, se não me engano, 7. Tá? Então esses vão se apresentar ali na Casa da Cultura no dia 2 e aí eles vão escolher quem vai participar em Curitiba da finaleira desse momento. E aí no dia 3 começa o Festival de Música. Esse ano nós queremos dar no Festival de Música uma outra característica. O Festival de Música, como ele sempre se preocupou muito com a formação, ele acabou ficando muito fechado em cima dos interesses dos músicos e numa relação não tão estreita com o público e com a cidade. E como nós estamos num outro momento que a gente precisa, na verdade, fazer com que os nossos músicos tenham um mercado, tenham um público, a gente quer abrir para a cidade. A gente quer fazer o mínimo dentro do teatro, o mínimo dentro de salas fechadas e o mínimo e o máximo de visibilidade. Então nós vamos ter 23 oficinas no período da tarde, durante a semana toda. Nós vamos ter todas as manhãs, nós vamos ter mesas de debate, vamos ter pocket shows, vamos ter pequenos workshops e conferências, mesas redondas. Então a parte da manhã, exatamente para aproveitar, o Hermeto Pascoal vai estar aí. Então o Hermeto Pascoal vai fazer um show, vai deixar todo mundo louco, e no dia seguinte ele vai estar conversando com o pessoal sobre essas coisas que ele inventa, que ele faz. Tá? O Toquinho vai estar aqui, então o Toquinho vai falar no dia sobre toda a história da Bossa Nova, da origem de todo aquele movimento que ele presenciou e participou ativamente. Então, o Brasileirão de Curitiba vai estar aí, vai falar de como trabalhar com a música popular em grupos vocais, em corais e tal. Então, a gente vai estar Chico César aí, vai estar... Só para dar um spoiler. Ô Normélio, mas a ideia do festival, então, de centralizar também, de sair de dentro das salas, sair dentro da academia, os shows vão ser nos bairros, já tem locais específicos? Os shows vão ser no centro, tá? Por uma questão de logística, porque a estrutura é muito cara disso. Então, qual é a história? A gente deve fazer um palco gigante, um palco grande, para os grandes shows, onde nós fazemos o Natal. Frente à matriz. Na frente da matriz, que é onde todo mundo enxerga, que é onde todo mundo vê, que é um espaço todo aberto, não tem problema de prédios grudados que fazem ecoar e coisa parecida. Então, a gente vai abrir, inclusive, com... Não, agora eu vou entregar. A gente vai abrir ali com a Camerata de Florianópolis junto com o Expresso Rural. Então é um show que eles têm já montado, então eles estão trazendo para cá, para abertura. E depois a gente vai usar toda aquela área ali. Vamos fazer um outro palco grande entre a Casa da Cultura e o museu. Tá? Cobrimos, que nem no Natal também, com um palco ali, onde vão acontecer os shows locais. Então, ao invés de show de abertura, nós vamos ter show local e show nacional. O show local vai ser ali, entre a Casa da Cultura e o museu, para um não atrapalhar o outro, tem estruturas de som diferentes. E aqueles shows que eventualmente precisam de espaço fechado, nós fizemos um acordo com o Guarani. Ou seja, a ideia é concentrar ali, para criar um movimento ali, para a cidade se movimentar ali. Além disso, nós vamos ter 4 bandas que vão estar circulando pela cidade. Vão aparecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Vamos ter 40 showzinhos dessas bandas por aí, no shopping, no supermercado. A ideia é fazer que a cidade, que o festival vire cidade e a cidade vire festival, que ela viva isso, que isso seja um elemento fundamental. A ideia é que ali em torno da Casa da Cultura, a Igreja Matriz, Guarani e o mercado público seja o grande caminho do Festival de Música. Está pensado assim. Normélio, só pra gente fechar, tu tem 60 anos, né? Um pouquinho mais de idade, experiência na 65, não tem problema. 65, experiência na universidade, administração pública, como maestro. A gente vive num momento onde o pessoal, os artistas são muito atacados, assim como jornalistas e outros segmentos da sociedade. Qual que é a importância para Itajaí, para a região, de ter essa efervescência cultural
que existe aqui, que é única, né? E o que que isso deixa de multiplicação, como fator multiplicador para as próximas gerações? Olha, o ser atacado, parece que nós estamos vivendo um cenário onde a ignorância impera e a inteligência e o conhecimento têm que se esconder. Isso é uma tristeza grande, porque quando a ignorância impera, a violência toma conta, a força se impõe, tá? A racionalidade fica comprimida, fica restrita, fica presa. A racionalidade, ela tem que ceder. É muito triste quando a racionalidade tem que ceder para a truculência. E aí o resultado é violência, é morte, é um processo que às vezes dá desespero, né? Eu escrevia isso na história da abertura do material do Festival de Teatro, que o cenário tem hora que ele é desesperador, e a arte e a cultura é que são ainda o respiro que tem. Por isso que quem é adepto das teses de que a escuridão as trevas devem prevalecer, eles tentam matar exatamente aquilo que põe luz nas coisas, que dá claridade para as coisas. E a arte faz isso, a cultura faz isso, a racionalidade faz isso, a inteligência faz isso. Então, o fato da gente ter um movimento cultural forte nos garante que a escuridão nunca vai chegar para valer nessa cidade. Tá? As pessoas vão continuar enxergando. As pessoas vão... Eu dizia naquele texto que a gente precisa pôr cenas no palco que alertem e que revolucionem, que façam uma revolução para as pessoas começarem a perceber que a empatia é melhor do que o ódio, que ela é mais construtiva, que ela faz mais bem para as pessoas e que cria nas pessoas a perspectiva de que o mundo pode ser diferente do que ele é. Principalmente que ele pode ser muito melhor. Então eu acho que a cultura, a arte tem isso, o jornalismo tem, jornalismo sério, jornalismo que vai atrás das coisas, não essa coisa maluca que também estão chamando de jornalismo por aí, de mídia. O jornalismo é uma coisa tão importante, tão séria, tão instrutiva e tão construtor, que não dá para pensar que as pessoas têm que destruir o jornalista.